Histórias do cotidiano, com o historiador Marcos Vinícius Santana. Fala, meus amigos, boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Hoje não pude estar presente no estúdio, mas vamos aí cumprir um pedido do nosso ouvinte Ricardo, que veio para a gente falar sobre a fábrica, que hoje foi chamada recentemente Fábrica de Ideias, né? Mas hoje tem um outro sentido, mas é a fábrica que está ali localizada na Avenida Vitória, bairro Jucutuquara, ou Cruzamento, né? Dependendo da interpretação. Bom, vamos lá. Essa é uma fábrica que foi inaugurada, na verdade, em 1939, né? Se previu uma inauguração dela no começo do século XX, anos atrás, mas a Vitória tinha um problema de energia elétrica, então não pôde ser inaugurada no momento em que foi idealizada. E ela foi inaugurada em 1939, e ali, importante se dizer que Jucutuquara foi um bairro que foi pensado para ser uma vila operária. Então a fábrica está localizada ali justamente por isso, né? Se pensou a ocupação daquele local para ser uma fábrica operária. O governo também vinha investindo nas questões industriais, principalmente porque se pensava numa alternativa ao café, né? A economia do estado estava muito voltada para o café, então se pensava em investir em questões industriais. E assim surge, né, a fábrica. Teve diversos nomes: Jucutuquara Industrial, Fábrica de Tecido Vitórias, Companhia Manufatura de Tecidos, né? Mas majoritariamente, por muito tempo, ela foi uma fábrica de juta, que basicamente seria uma fábrica para se construir, para se fabricar, né? Para se fazer o produto que basicamente era o saco e se colocava o café. E ela chegou a empregar quase que grande parte da maioria da população de Jucutuquara. Estava ali, eram empregados da fábrica, né? Então ela tinha uma grande importância para aquele bairro. Se pensar em Jucutuquara quase como a gente falou no episódio anterior isso, né? Como um pequeno núcleo urbano. Do outro lado da rua tinha uma escola, que era o Grupo Escolar Padre Anchieta, que hoje está localizado na Ilha de Santa Maria, mas que inicialmente era ali, né? Então você imagina, a pessoa morava ali numa daquelas casas operárias de Jucutuquara, trabalhava na fábrica, o filho estudava no Grupo Escolar Padre Anchieta. O lazer ficava por conta ali da praça que tinha na frente, ou do estádio, né? Então era realmente um pequeno núcleo urbano. E aí a fábrica tinha essa grande importância dentro desse contexto de Vitória, né? Dentro desse contexto que estava ali o Espírito Santo. Como eu disse, ela vai trocando de nomes, né? E exerce essa importância como uma grande representação inicialmente de fábrica de juta, né? E depois de tecidos, que vai se expandindo. E infelizmente em 1989, aí, por diversos motivos, surgiram filiais no Rio de Janeiro. Existiu aí uma nova, digamos, uma mudança, né? No ramo de fabricação de tecidos, e que dizem que a fábrica não se atualizou, enfim, mas por diversos motivos, em 1989 ela chega a fechar. O prédio, sendo histórico, acabou sendo ocupado, ficou abandonado por um tempo, depois teve ocupação, depois abandonado novamente, igual a maioria dos prédios, né, públicos históricos que a gente vê pela cidade. E aí ela chegou a ser um local que ficou um galpão mesmo abandonado, né? E chegou a ser um local que, por exemplo, se ensinava profissões, se dava pequenos cursos técnicos, né? Depois chegou a ser um local para eventos. Funcionaram ali diversos baile funks. O povo que gosta do funk vai lembrar da Fábrica 747, que também foi chamado por esse nome, né? A antiga Fábrica 747. Então, funcionava baile funk, funcionava festa. Já chegou a ser o barracão da Unidos de Jucutuquara, que é a escola de samba do local. E aí, posteriormente, a prefeitura pegou e inicialmente tinha colocado como Fábrica de Ideias, né? Quem passa ali pela fachada anterior poderia ver o nome Fábrica de Ideias e Companhia União Manufatura de Tecidos, que foi um desses nomes que o local chegou a ter. E essa Fábrica de Ideias também seguiu essa linha de se pensar coisas voltadas para a educação, né? Para cursos técnicos, para formação de pessoas. E por um tempo também chegou a ser cedido para o IFES, para o Instituto Federal do Espírito Santo, que é próximo ali, para se usar como
local de laboratório, né, para se fazer pesquisas ou até realizar a parte prática de alguns cursos técnicos que a própria instituição realiza. E, posteriormente, tornou-se o que é hoje, que é basicamente uma concentração da Guarda Municipal de Vitória. Então, hoje tem um sentido militar, né, que é o que acredito que grande parte da comunidade ali sempre pediu para ser um local cultural, mas hoje, infelizmente, tem essa representação militar. E segue como um prédio importantíssimo para a cidade, né, que representa essa história, que representa a história do bairro, a história do estado do Espírito Santo e que teve essas diversas ocupações que hoje tem essa representação militar. Ao lado também é importante se dizer, a gente pode ter um episódio só sobre isso também, que é o Mercado de São Sebastião, que simboliza também como que aquele local era realmente um pequeno centro urbano, né? Porque tinha o cinema de Jucutuquara, como a gente falou no episódio anterior, vários bares se formaram ali, o próprio IFES, que na época era a escola técnica, então estava tudo integrado e a fábrica fazia parte desse pequeno conglomerado urbano, podemos dizer assim, né? Então essa é a história da nossa fábrica 747, como ficou conhecida no povo, né? Importante salientar também a família Nicoletti, que dá nome a uma das ruas próximas, que foi aí por grande tempo a proprietária do local, né, do proprietário da fábrica, e essa é a história. Surgiu aí como Jucutuquara Industrial ou Fábrica de Tecidos Vitória, depois torna-se Companhia Manufatora de Tecidos, e é um prédio, um local, digamos assim, que representa uma instituição que teve uma extrema importância na formação do Espírito Santo, formação de Vitória, formação industrial da nossa trajetória, né? Mas principalmente na formação do bairro de Jucutuquara e está aí presente na memória afetiva de muitos que viveram aquela época. Beleza? Um abraço, gente. Eu peço para os nossos ouvintes que deixem aí novas sugestões. Agradecer o Ricardo pela sugestão do tema, né, da fábrica. Quem estiver nos ouvindo e quiser ouvir alguma história, deixa aí mande uma mensagem no WhatsApp que a gente vai tentar atender da melhor forma possível. Um abraço.